Galera, eu tenho que parar de confiar cegamente nas resenhas do BookTok e começar a escolher livro assim, no sorteio, porque não tá dando mais, entendeu? Tá muito ruim essa recomendação. Meu nome é Lívia e hoje eu tô aqui pra falar de A Voz de Archer, que foi um livro que eu comecei a ler achando que ia ser algo que ia mudar a minha vida, que eu ia me acabar de chorar, porque eu vi essa resenha e juro, pesquisem A Voz de Archer. Na barra de pesquisa do TikTok, olhem assim, as resenhas, os vídeos sobre. É só gente chorando, se acabando de chorar. E eu fui ler achando que eu ia chorar, me acabar de chorar, e simplesmente não aconteceu. É, sim. A história basicamente vai contar sobre a Brie, que ela é uma menina que sofreu um trauma muito grande na cidade onde ela morava, envolvendo a morte do pai dela, e por conta disso ela se muda para uma cidade menorzinha chamada Pelion. Nessa cidade menorzinha, acho que era esse o nome da cidade, tá? A gente não tinha certeza. Nessa cidade menorzinha, ela conhece o Archer, que ele é um cara totalmente invisível na cidade, porque ele não consegue falar. Ninguém sabe exatamente o que ele tem gente que acha que ele é surdo, mas ele não consegue falar por causa de um acidente que ocorreu quando ele era criança e que acabou matando toda a família dele também. Nisso que a Brie, ela conhece o Archer, ela pergunta sobre ele pra uma vizinha dela, que comenta, né, o que ela sabe sobre ele e tal, e uma fofoquinha. Ela se encontra novamente com ele quando ela tá voltando à praia, se eu não me engano, e a porta dele tava entreaberta, o portão da casa dele. E a cachorrinha dela entrou pra dentro, e ela foi atrás. Gente, aí eu já reclamo. Por quê? Tá, a tua cachorrinha entra na casa de alguém desconhecido. O que você faz? Você bate no portão, espera a pessoa atender, você grita, espera a pessoa atender, você tenta chamar sua cachorrinha ou você entra na casa da pessoa? Pois é, ela entrou no pátio da casa dele, pelo que eu entendi era isso, entendeu? Eu não lembro muito bem a descrição, mas ela entrou ali no pátio da casa dele, foi atrás da cachorrinha dela, e nisso ela encontrou ele, sem camisa, porque ele tá sempre sem uma peça de roupa, o que eu acho importante comentar, porque é sempre isso. Ele parece o Homem das Cavernas, ele tá sempre sem uma peça de roupa. Encontrou ele com um machado. Ele tava com um machado quebrando lenha. Gente, ela vai puxar assunto com o cara. Tu entra na casa de alguém desconhecido, que já é estranho, você vê que ele tá com um machado quebrando lenha, e você vai puxar assunto. Em que mundo você vive? Se ele for um serial killer, um negócio. Mas tudo bem, não aconteceu nada. Como eu disse anteriormente, o Archer ele é mudo. Então, a primeira ideia que ele tem para se comunicar com ela é por um caderninho. Ele pega um bloquinho de nota e vai escrevendo. Só que com o tempo, ele descobre que ela sabe usar língua de sinais, porque o pai dela era surdo. Então eles começam ali a se comunicar, a ficar próximos e tal. E tem muita treta envolvendo a família, etc. Porque ele tem um primo encrenqueiro, e daí ela tem esses traumas dela. E nisso eu já começo a reclamar. Porque eu achei que ia ser algo inovador e revolucionário. Eu comecei a ler A Voz de Archer com a. Eu não lembro se eu li a sinopse, eu não lembro onde é que eu vi. Ah, foi uma resenha literária que eu vi. Falando que era algo incrível. Primeiro, super triste. Eu não achei nem um pouco triste, mas tá bom. Mas falando que era algo incrível e inovador. Eu fui lendo achando que era algo incrível e inovador. Porque eu pensei, nossa, uma pessoa que usa Libras pra se comunicar e tal. Eles têm ali uma química, eu imaginava, né? Só que eu não vi essa química. Realmente ali, eles são um bom casal e tal. Só que, tipo, não era aquela grande coisa como eu pensei que ia ser. Não é por isso que eu acho o livro ruim, tá? Porque às vezes a gente cria grandes expectativas e o livro não é tão bom. E tudo bem ele ser mais ou menos. Só que eu achei o livro, ai, ruim mesmo. A Brie, ela chega em Pelion com esse trauma muito grande. Ela surtava toda vez que tinha chuva, esses negócios. Uma conversa com o Archer e desapareceu esse trauma dela. É claro, ainda tinha, tipo, indícios e tal desse trauma. Mas, tipo, antes de conversar com ele, nossa, ela ia tomar banho, ela ficava desesperada, e acontecia outros negócios, e ela acordava e ela tinha pesadelos. Depois que ela conheceu ele, isso simplesmente assim, ó, desapareceu. Eu pensei que ia desenvolver muito melhor esse trauma dela, mas não aconteceu. Não desenvolveu muito bem, assim como eu esperava o trauma dela. Ele simplesmente desapareceu depois que ela conheceu o Archer. Porque, tipo, teve um negócio lá que ela ficou presa numa armadilha que o tio dele tinha montado. E daí ele salvou ela e tal, ela chorou, e eles tiveram uma conversa, ela contou pra ele o que aconteceu. Só que depois disso não foi muito bem abordado. Outra coisa, eu achei que tudo que acontecia nesse livro era muito do nada. Muito do nada. E eu não fui a única pessoa que eu vi reclamando disso, tá? Porque, tipo assim, meu Deus, do nada ali eles começam a conversar, e daí do nada ela supera esse trauma, e daí do nada acontece não sei o que, não sei o que lá. Tudo era muito do nada. Não tinha conexão muito entre as coisas, sabe? Simplesmente acontecia. Daí o cara que matou o pai dela, que foi isso que aconteceu, gente. O pai dela tinha uma padaria. Uma padaria, eu acho que era uma padaria.
Ele trabalhava ali no negócio dele, entendeu? Um cara chegou pra assaltar e matou o pai dela. Beleza. Só que daí ela se mudou e esse cara foi atrás dela. Só que, tipo, isso lá pelo final do livro. Ele foi atrás dela. Qual que é o sentido? Durante o livro todo não foi muito bem falado sobre esse cara, sabe? E daí lá no final do livro ele simplesmente aparece e vai atrás dela e não sei o que, não sei o que lá. Tipo, gente, como assim? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Agora eu vou falar sobre o Arthur também. Porque vocês acham que eu só vou tacar pedra na Bri? Na Bri? Na Bri? Não vou, entendeu? Eu vou falar desse homem aí também, porque, pelo amor de Deus, o cara tem 23 anos, se eu não tô enganada, tá? Tudo se eu não tô enganada, porque faz um tempinho que eu li, tá? Foi mês passado, eu acho. Tem uns 20 e poucos anos, e ele não tem um emprego e tal. Eu entendo que ocorreu aquele grande trauma na vida dele, ele tem ali uma fobia social e tal. Só que como que o cara sobrevive? Tá, a família toda dele morreu, ele ganhou uma grana, só que ele vive socado dentro de casa. Mas tudo bem, né? Eu não vou falar sobre isso porque não é algo assim, nossa, impossível. É só tipo, eu acho meio nada a ver, né? E daí esse Archer, gente, ele tem um pavor muito absurdo de perder a Bri. Porque ele pensa, tipo, ah não, porque eu sou coitado, que eu sou ferrado, fudido, que eu não falo e tal. E ele morre de medo que ela abandone ele. E ele tá sempre paranoico, meu Deus, ela vai me abandonar, ela vai me abandonar. E ela, tipo assim, provando que ela ama ele. E ele, meu Deus, ela vai me abandonar, vai me abandonar. Tudo bem. Tem esse medo de abandono aí. Se fosse só esse medo de abandono, mas não é isso, porque ele abandona ela depois. Nossa, ele vai como assim? É exatamente isso. Ele abandona ela, gente. Qual que é o sentido disso? O cara enlouquecia só de pensar que a mulher ia largar ele, e daí ele larga ela. E tipo, não é largar, tipo, nossa, um término. Ele realmente desapareceu, sabe? A primeira treta que tinha dado, que ele ficou tipo, meu Deus, porque eu te amo, que ela pensou, nossa, fica comigo e tal, foi quando o primo dele. Porque é tudo muito armado, entendeu? Um negócio muito nada a ver. O primo dele leva ele pra uma boate pra ele ficar com uma mulher e tal. E daí ele acaba não ficando com a mulher, mas a Bri acha que ele ficou com a mulher. E daí dá aquela briguinha, sabe? Eu não gosto deles juntos, entendeu? Eu acho um casal muito paia. Mas só dessa tretinha e tal. E daí nisso, tipo, ela já fica, nossa, eu preciso dele, eu amo ele. E ele, tipo, nossa, meu Deus, ela vai me abandonar, ela vai me largar. Não largou, né? Dá um tempo, ele simplesmente deu uma treta lá, ele deixa o telefone dele com ela, uma carta e desaparece. Em busca de independência. Ele teve todos esses anos morando em Pelion pra ter ali a sua independência e tal. Mas agora ele realmente, tipo, se ele quer se mudar pra buscar a independência dele, tudo bem. Porque realmente ele é uma pessoa com deficiência e ele quer ali ser uma pessoa mais independente. Beleza. Só que ele precisa simplesmente desaparecer da face da terra. Ele precisa largar a Bri pra seguir esse novo caminho. Tá, deixou ali uma carta pra ela ficou em depressão, ela ficou louca, ela ficou maluca, ela nem saía de casa, ela ficou assim, ó, maluca, sabe, longe dele. Depois de 3 meses, eu acho, por aí, depois de uns meses, eles se reencontram quando ela vai num bagulho lá, e daí ele tava lá, porque ele sabia que ela tava lá, ele foi atrás dela, e daí eles se reencontram, ela abraça ele, e é como se nada tivesse acontecido. Eles se encontram, ela fica super feliz, beleza, eles entram no carro e daí que ela se dá de conta. E daí ela desce, tipo assim, do carro, daí ela faz ali uma cena e daí ele fala, ai não, eu precisava disso e tal. E ela perdoa ele. Ela passou meses depressiva, ele falou, me perdoa, e ela perdoou ele. Que é isso? Como assim? Por quê? E esse negócio de ter desaparecido também foi do nada, tá? Daí ele volta e ela perdoa ele sem sabe, se ela tivesse feito um drama ainda, sabe? Nossa, uma semana sem ver ele fazendo drama, assim, ou gritasse tal e quebrasse coisa. Mas ela não fez nada disso, ela só perdoou ele. Gente, eu acho que nas 400 páginas que tem o livro, dava pra ter desenvolvido um pouquinho melhor. Dava pra ter feito, assim, um negócio que fazia mais sentido. Não fez, a autora cagou e andou, e tudo bem, né? A escolha dela, mas assim, eu não gostei. E pelo que me prometeram, a galera chorando, lendo, gente, eu não chorei. Não escorreu uma lágrima. Foi aquele livro que eu li só pra terminar de ler logo pra eu poder julgar com... como é que diz? Com propriedade. Porque, tipo assim, nossa, que livro ruim, tá? A escrita dessa autora também, eu achei um lixo. Eu entendo, né? Tipo assim, cada um tem o seu gosto. Só que eu achei paia. Eu já li fanfic no AO3 melhor do que a escrita dessa aí. Entendeu? Muito ruim, assim. Muito paia. Eu li me arrastando, sabe? Tipo, não é um problema. Nossa, é uma escrita devagar de ler. É só ruim, sabe? Eu não achava que ela descrevia bem o que os personagens sentiam.
Ela colocava umas palavras que eu achava nada a ver também. Tipo, ela descrevia um sentimento de umas formas que eu achava que não fazia sentido nenhum. E Então é isso, gente. Claro, cada um tem seus gostos, né? Mas na minha opinião de pessoa que lê uns livrinhos aí e que pensa um pouquinho, eu achei uma bosta. Eu achei esse livro um lixo, tá? Achei ruim mesmo, achei chato. E o pior foi as avaliações, as resenhas das pessoas, as pessoas lendo assim e se acabando de chorar. Do que eles choraram? Por quê? Foi um momento emocionante da Bree se reencontrando com o Archer, porque assim, eu li achando que eu ia chorar e eu não chorei. E olha que eu sou uma pessoa bem fácil de chorar, tá? Eu choro por tudo. E não chorei. Aqui, ó. Ah.